Um estudo entregue à Prefeitura aponta problemas estruturais no calçadão de Ribeirão Preto. Falta de sombra, mobiliário danificado e dificuldades para os pedestres fazem parte desse diagnóstico. O calçadão de Ribeirão Preto continua sendo um dos principais meios de compras da região central. Mas em dias de calor intenso, caminhar pelo local se torna um desafio. Grande parte da via não tem áreas de sombra, o que dificulta a permanência de pedestres e consumidores. A Camila, que trabalha em um comércio próximo, aponta a falta de mais árvores e também sente a ausência de bebedouros públicos para amenizar o calor. Se tiver mais sombra, que aqui seja um lugar mais confortável das pessoas estarem, eu acho que elas ficam mais tempo e isso é muito bom para o comércio, para as vendas das lojas, né? A Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto protocolou na Prefeitura um estudo sobre a situação do calçadão da General Osório. A proposta tem como objetivo melhorar a área e contou com um diagnóstico técnico elaborado por uma arquiteta. Nesse estudo, a gente colocou em primeira pauta, a questão das árvores. As árvores aqui no calçadão, elas têm uma proteção metálica, mas infelizmente essa proteção está danificando e sufocando essas árvores. Esse sufocamento dessas árvores acaba matando elas, então a gente tem que várias árvores aqui no calçadão já estão morrendo ou já estão mortas. Se a gente não tem sombra, não fica convidativo e acaba diminuindo a quantidade de pessoas que passa e que vem para o comércio da região central. Segundo o estudo, o trecho do calçadão mais afetado fica entre as ruas Álvares Cabral e José Bonifácio. O relatório também apontou a presença de mobiliários urbanos danificados, que acabam prejudicando o fluxo de pedestres. Tanto lixeira quanto os bancos, alguns estão danificados e precisam passar por uma manutenção. Muitos estão pichados ou então quebrados. Essa manutenção deve ser feita por parte da prefeitura e contínua, mas a gente deve zelar também, por esses mobiliários. Então é um papel da população, zelar e cuidar para não danificar esses mobiliários urbanos. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Zeladoria de Ribeirão Preto, as solicitações feitas pela CIRP já estão em análise. A pasta informou ainda que os serviços de manutenção e limpeza vêm sendo realizados com frequência, como podas e avaliação de árvores, roçagem dos gramados, além de pintura e reforma de bancos e outras estruturas. A CIRP, de uns anos para cá, vem apresentando muitos projetos de melhoria para o centro. E esses projetos são tirados da escuta, tanto dos comerciantes como dos empresários, e isso a gente tenta praticar. É muito importante todos colaborarem, porque não é uma parte só, são vários contribuintes para chegar nesse final. É o comerciante, o empresário, a prefeitura, o usuário, isso tudo é uma rede que em pouco tempo a gente vai reverter tudo isso. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. Seguimos falando sobre esse assunto agora com o Matheus Delbon, especialista na área da administração pública. Bem-vindo, Delbon. Quais os principais impactos quando a gente fala, então, de falta de áreas ali verdes, de sombra no conforto térmico e no fluxo de pedestres na área do calçadão de Ribeirão Preto, na sua análise? Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu acho que o principal impacto é financeiro, Você tem o comércio ali que ao estar muito quente, ou você não tem um conforto térmico adequado, as pessoas vão se deslocar de forma mais rápida, então deixando de permanecer ali, de olhar as vitrines, de percorrer o comércio, evitando aí os trajetos ensolarados. Então, os comerciantes que têm lojas em momentos mais ensolarados acabam tendo perca de faturamento, Vamos lembrar que é uma área comercial e o conforto ambiental é primordial para essas áreas comerciais para desenvolver a economia. A gente já está vendo os centros das cidades serem afetados com muitos imóveis vazios por outros motivos, como o e-commerce, E se o comércio tradicional não enfrentar essa situação de garantir um bom conforto térmico e a prefeitura, nós vamos ver cada vez mais um esvaziamento dos centros e, consequente, aí a degradação de toda a cidade. Ou seja, pensar na revitalização da área central é pensar na arborização daquela área,
Não só a arborização, eu acho que a arborização é a melhor medida a longo prazo, né? Mas o conforto ambiental pode ser feito a curto prazo, com sombrites, com padronização de toldos, né? A prefeitura permitir que os toldos avancem, criar ruas cobertas, como vários municípios até na nossa região possuem, né? Para fazer com que essas pessoas fiquem no local. Né? E vamos lembrar, tem estudos internacionais que mostram que o faturamento dessas lojas em áreas mais sombreadas chega a aumentar em 20%, justamente pela permanência do consumidor ali no centro. E tem um estudo interessantíssimo, por exemplo, da cidade de Portland, né, nos Estados Unidos, que rearborizou todo o seu centro da cidade e teve um aumento de 7% no valor dos aluguéis comerciais. Então, esse tipo de valorização ensejaria, por exemplo, a prefeitura a fazer essa obra e cobrar a contribuição de melhoria dos proprietários de imóveis, dos comerciantes, que vão ter esse benefício. Então, isso pode até ser uma medida simples de ser feita, já que a fonte de custeio pode ser o próprio comércio que vai ser beneficiado. Agora, Delbon, gostaria de ouvir você sobre o mobiliário urbano. Quando você tem equipamentos danificados, né, a acessibilidade ela é comprometida, isso também influencia para uma baixa procura da região central de Ribeirão Preto. Não, sem dúvida, né? Isso garante esse esvaziamento. Você tem aí a falta de bancos em boas condições, os idosos, né? Que às vezes se deslocam, querem descansar um pouco, bebedouros, mesma questão de banheiros públicos e outros aparelhos urbanos. Eu acho que o centro tem que ser repensado, né? Como uma área onde as pessoas possam ali permanecer. Né? Infelizmente, o centro de Ribeirão Preto, nos últimos anos, o que a gente vê é que as pessoas vão para atividades específicas. Você vai fazer uma compra, você vai... mas não é uma área que as pessoas simplesmente passeiam, vão tomar um café, e é justamente desse aumento do fluxo de pessoas que o comércio beneficia, que vai ver vitrine, vão ver as oportunidades. Então, tornar um centro uma área agradável, que as pessoas possam ali permanecer, vai garantir essa sobrevida do comércio de rua, né? Frente às modernidades. Então, é essencial que se repense isso, o centro da cidade, para se tornar uma área de convivência plena. Especialista em administração pública, Matheus Delbon, obrigado pela presença aqui, um grande abraço e até mais. Um grande abraço, uma boa tarde a todos.